Foi naquela noite, quando o corpo dela começou a tremer e eu percebi que o primeiro descendente estava pronto para entrar no mundo, que eu entendi o peso completo do que fizemos. Eva segurou minha mão com força e o gemido dela não parecia humano. Era o próprio corpo anunciando que aquele momento não seria fácil, muito menos tranquilo. Ela gritava, chamando por Deus e pedindo socorro. Senhor, me ajuda! Por favor, não me deixa sozinha. Eu não sabia o que fazer. Não existia outro homem para perguntar. Não existia lembrança de alguém que já tivesse passado por aquilo. Era só eu, ela, e o fruto da nossa escolha. A dor do parto vinha em ondas longas, uma força que tomava o corpo dela inteiro e parecia arrancar a vida de dentro para fora. Ela chorava e dizia quase sem voz, eu não consigo. E foi no auge de uma dessas dores que algo aconteceu. Não vimos nada, não ouvimos nada, mas veio uma força que não era dela. O corpo dela que estava travado, de repente cedeu como quem é guiado por mãos que nós não enxergávamos. Eva respirou fundo como quem é amparada por algo que não vinha de mim. Ele está aqui? Ela disse chorando. Deus está aqui. E naquele instante, a criança saiu. O choro foi imediato, forte, inteiro, vivo. Meu corpo ficou parado, mas por dentro eu caí. Não era alegria simples. Era um terremoto de admiração e gratidão misturados. Deus esteve aqui. E quando já não restava esperança, Ele nos alcançou com amor. Falhos como somos, Ele ainda nos segurou. E eu chorei como quem recebeu o que já não merecia. Quando o choro dele cessou, o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio cheio, como se algo invisível ainda permanecesse ali observando conosco. Eva ainda tremia, não só de dor, mas de alívio. Ela encostou o rosto no filho e soluçava como quem foi salva da beira de um precipício. Toquei a cabeça do menino devagar. A mão tremia. Ele era só um bebê. Mas naquele instante parecia que a história inteira estava começando ali. Ele precisa de um nome. Eu disse baixo. Eva ficou olhando para o rosto dele por alguns segundos, como quem espera que o nome surja só de olhar para a criança. Então, quase sem pensar, ela falou: Caim. Eu repeti quase só com o ar. Caim. Caim, curto e pequeno como ele. Será Caim? Quando a noite passou e o primeiro dia como pais começou, algo dentro de mim mudou. Eu não sabia como recomeçar a falar com Deus. Mas depois do que ele fez ali, eu não podia mais ficar calado. Eu sei que o Senhor ainda está aí, então eu vou continuar falando. Eu comecei a falar com Deus como fazia antes. Não escutava a voz dele, mas eu sentia que ele ainda me ouvia. E eu falava, enquanto cavava a terra, enquanto buscava comida, enquanto tentava continuar vivo. E à medida que os dias passavam, uma percepção cresceu dentro de mim. Deus não voltou a caminhar conosco, mas também não desistiu de nós. Os primeiros dias com o menino foram uma segunda queda, não do espírito, mas da realidade. Nada nos preparou para aquele choro que não dava trégua, para noites inteiras acordados sem saber o que ele queria, para o medo constante de que algo estivesse errado e que não haveria ninguém para nos socorrer. Quando ele chorava sem parar, Eva me olhava como quem pergunta sem voz: e agora? E eu não tinha resposta. Eu só segurava o menino até o braço doer e pedia a Deus em silêncio: me ajuda a não errar de novo. Descobrimos que o corpo dela alimentava o menino quando ele parou de chorar no peito. Descobrimos que o toque acalmava quando balançar no colo fez o corpo dele afrouxar. Que o calor protege quando o cobrir o trouxe de volta ao sono. Nenhuma dessas coisas nos foi ensinada. Nós fomos ensinados por ele. E quando os meses passaram e o choro deu lugar aos primeiros sinais de personalidade, eu percebi uma coisa que me atravessou por dentro. Havia algo inquieto nele, mesmo no peito, mesmo no colo. Os olhos dele procuravam como quem quer algo que ninguém ensinou a querer. E às vezes, quando ele encarava por tempo demais, parecia me julgar sem falar. Ali eu entendi outra verdade. O que começou em nós não morreu com o parto. Ele nasceu junto com o nosso filho. Passaram-se 3 anos desde aquela noite em que Deus nos sustentou no parto. Caim já caminhava firme. Falava com clareza e enchia o espaço inteiro com a presença dele, como se o mundo existisse só até onde ele alcançava. Naquela manhã ele veio até mim enquanto eu juntava lenha. Sentou ao meu lado, mexendo nas mãos como quem tenta entender o mundo com os dedos antes das palavras. Pai, por que só tem nós? Por que não tem mais ninguém, nenhum outro como eu? Eu respirei fundo antes de responder. Eu não podia mentir, mas eu também não conseguia dizer tudo.
Porque nós fomos os primeiros, Caim. Antes de nós, não havia ninguém aqui. Ele franziu a testa como quem não aceita o mínimo quando sabe que há mais. Mas antes, vocês estavam onde?